Sentar e convido-lhes a abrirem a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 13. Nós vamos continuar a série de sermões que fala sobre relacionamentos. Primeiro vimos o relacionamento para com Deus. Aprendemos que somos como sacrifício vivos e devemos nos apresentar assim, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12. Vimos também relacionamento com amigos e com inimigos, a frase chocante de que nós devemos amar os nossos inimigos, e hoje nós vamos ver sobre o relacionamento do cristão com as autoridades ou com o Estado, o cristão e as autoridades, ou o cristão e o Estado. Vamos ler então a palavra de Deus, capítulo 13, do 1 ao 7, diz assim: toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Esta é a palavra de Deus. Podeis assentar. Hoje nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com as autoridades. Neste texto, Paulo enfatiza a autoridade do Estado, ou a autoridade do governo, mas nós temos 4 tipos de autoridades sobre as nossas vidas. A primeira delas é o governo, que é uma autoridade sobre os cidadãos, que é essa que nós vamos ver hoje especificamente. Mas nós temos a igreja como autoridade sobre os cristãos, nós temos os pais como autoridade sobre os filhos, e nós temos os chefes sobre os empregados. Governo, igreja, pais e chefes. 4 tipos de autoridades sobre nós. A grande pergunta é: como você e eu temos nos relacionado com as autoridades? Você não gosta de autoridade? Pense bem, nós vivemos numa estrutura de autoridade. Desde que o mundo é mundo, nós vivemos dentro de uma estrutura de autoridade. Veja, você nasceu numa família, os seus pais já são autoridade sobre você. Você está num governo, a menos que você seja nômade, mas se você está num país soberano, o governo é autoridade sobre a sua vida. Se você trabalha numa empresa, o seu chefe é autoridade sobre você. A igreja é autoridade sobre nós que professamos a fé cristã. Ou seja, você está inserido sim numa estrutura de autoridade. Então acostume-se com a autoridade. A autoridade, ela não tem a ver, a pessoa que está numa escala maior de autoridade, não é que ela tem um valor em si maior do que você. É que naquela estrutura de autoridade, para que as coisas funcionem com ordem, é preciso que uns sejam superiores e necessariamente outros sejam inferiores. Mas não tem a ver com o valor da pessoa, mas com o grau de responsabilidade e complexidade dentro de uma estrutura para o bom funcionamento, seja da igreja, seja do lar, seja da sociedade. Em relação a essa questão, eu gostaria de dizer que algumas pessoas consideram que o Estado está acima da família, da igreja, da escola, das artes.
Outros pensam que o indivíduo é que está acima da família, da igreja, da escola, da educação ou das artes. Mas a maneira bíblica de enxergar essa questão de autoridade é reconhecendo que Deus está acima do Estado, do indivíduo, da família, da igreja, da escola e das artes. Ou seja, Deus é quem governa todas as esferas da sociedade. Todos nós estamos dentro de uma estrutura de hierarquia. Por isso uns estão abaixo e outros estão acima na hierarquia. Mas não significa necessariamente que aquele que está acima na hierarquia, ele é moralmente melhor do que aqueles que estão embaixo. E a ordem bíblica é: sujeite-se à autoridade. Toda a alma, ou seja, todas as pessoas, versículo 1 do capítulo 13, esteja sujeito às autoridades superiores, por duas razões. Na verdade, eu vou falar várias razões. Vamos às duas primeiras. A primeira razão é porque esta autoridade, ela veio de Deus. Pasmem, toda autoridade, a Bíblia diz que vem da parte de Deus, ela é ordenada por Deus. E o segundo motivo é o seguinte: se você não se sujeitar a esta autoridade ordenada por Deus, o que vai acontecer? Isso vai trazer para você condenação, que é o versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Quando você resiste a uma autoridade, é como se você estivesse resistindo ao próprio Deus. Olha só, que coisa séria. Isso traz sérias implicações, principalmente para nós cristãos. Quando eu, enquanto empregado, me submeto ao meu chefe, é como se eu estivesse me submetendo ao próprio Deus. Quando eu, como filho, me submeto aos meus pais, em honra aos meus pais, é como se eu estivesse fazendo ao próprio Deus. Quando eu me submeto aos líderes da igreja, é como se eu estivesse me submetendo ao próprio Deus. Quando eu me submeto às autoridades instituídas pelo governo, aos juízes, aos policiais, os magistrados, as pessoas que trabalham nessa estrutura do governo, eu devo me sujeitar a elas. Porque quando eu me sujeito a essas autoridades, é como se eu estivesse me sujeitando ao próprio Deus, porque é Deus quem estabeleceu, permitiu essas autoridades. Olha o versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. É interessante que alguns cristãos, entre alguns cristãos, a mentalidade de que porque ele é cristão, ele não pode ser punido pela lei. Na verdade, o cristão, ele sim é que deveria mais e melhor cumprir a lei, porque ele entende que ele está obedecendo, se sujeitando ao próprio Deus. Então, se você não cumpre as leis, se você não paga imposto, por exemplo, você está sujeito a uma consequência, a uma condenação, não a condenação de Deus, mas a condenação da própria lei. O fato de você ser cristão não te exime para com as suas responsabilidades para com o governo. De uma maneira ideal, é o que o texto diz aqui, de uma maneira ideal, o governo, o Estado, ele deveria punir o mal e louvar o bem. Essa é a função dele, de um modo ideal. Eu falo ideal porque homens falhos e pecadores ocupam as posições de autoridade. Eles não são perfeitos. Eles têm uma fragilidade em seu coração e vez ou outra podem se meter em corrupção, podem se meter em fraquezas morais e não exercerem bem o seu papel de punir o mal e louvar o bem. Mas Deus estabeleceu essas autoridades com essa função. Então não é porque alguns fazem a sua função mal feita que você vai querer agora acabar com toda a estrutura ordenada por Deus. Idealmente o Estado existe para punir o mal e para louvar o bem. É só você pensar. Muitos criticam a polícia, por exemplo,
Mas se você acabar com a polícia, porque é uma autoridade, o crime e a desordem com certeza vai crescer exponencialmente. Se você acabar com a autoridade dos pais, nem imagine a tragédia que na verdade já vem acontecendo. Porque a mídia, por exemplo, alguns meios de comunicação têm feito uma guerra contra qualquer tipo de autoridade, inclusive a autoridade dos pais sobre os filhos. Isso tem trazido gravíssimas consequências. Então a autoridade é algo que foi criado por Deus para um propósito bom, ainda que alguns façam mau uso dessa autoridade, mas cada um prestará contas do mau uso que faz das suas responsabilidades, dos seus deveres e responsabilidades, da autoridade que foi delegada por Deus a essa pessoa. Toda autoridade vem de Deus, mas Deus delega a parte da sua autoridade para os pais, para os professores, para os policiais, para os juízes e assim por diante, para os pastores, para os líderes. Deus tem toda a autoridade, mas Ele delega a sua autoridade aos homens. É interessante que o rei Ciro era um rei da Pérsia, no mundo antigo, e em Isaías 45, 1-5, nós lemos que Deus usou a vida do rei Ciro para um propósito de Deus, só que o rei Ciro nem conhecia Deus, mas lá na profecia, você pode acompanhar em casa depois, Isaías 45, 1-5, você vê que Deus usa até mesmo um ímpio para os seus propósitos. Foi o caso do rei Ciro. Nós vemos também Pilatos. Pilatos era um procurador e governador romano lá na Judéia. Era uma autoridade romana na Judéia. A função dele era estabelecer a paz, a justiça naquele pedaço governado pelos romanos. E aí Jesus, isso está descrito em João capítulo 19, 1-12, Jesus, ele foi açoitado por Pilatos, e fizeram aquela chacota, a coroa de espinhos, o manto de púrpura, falaram salve agora, ó rei dos judeus, e assim por diante, fizeram toda aquela troça com Jesus, e aí Pilatos chamou ele. Imagine você depois de ter levado 39 açoites, um açoite de couro que na ponta tinha pedaços de metal bem afiado, ou pedaços de osso bem afiado, você era colocado numa posição, você ficava um pouquinho curvado, para que quando pegasse nas suas costas, tirasse um pedaço de carne mesmo. Jesus estava uma noite sem dormir, porque ele foi preso à noite, e no outro dia de manhã, ele foi açoitado, ele foi colocado nele a coroa de espinho, ele foi esbofeteado, cuspido e assim por diante. E depois de todo esse sofrimento, ele ainda não havia sido crucificado, muitos já morriam nesse processo de açoite. Tamanho era o sofrimento desse processo de açoitamento. Alguns desmaiavam porque perdiam muito sangue, é o choque hipovolêmico. Mas Jesus estava lá em sã consciência, e Pilatos perguntou para ele o seguinte: e aí, você não vai me dizer nada? Você é mesmo o rei dos judeus? E Jesus fez silêncio. E aí Pilatos virou e falou para ele assim: você não sabe que eu tenho poder para te crucificar ou para te soltar? E você não vai me responder nada? E Jesus olhou para ele e respondeu: nenhuma autoridade você teria se do alto não lhe fosse conferida. Em outras palavras, você só tem autoridade porque Deus te delegou essa autoridade. Até mesmo Jesus Cristo, diante de Pilatos, se submeteu à autoridade humana para cumprir um propósito de Deus. Quanto mais eu e você não nos submeteremos às autoridades. Olha que interessante o versículo 4. Porque ela quem? Essas autoridades é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, tenha medo, pois não traz em vão o que? A espada. Ela diz que essa autoridade aqui, o Estado, ele traz a espada. É ou não é? O Estado é quem detém o monopólio da força, ou o monopólio da violência. Se algum país entrar
em guerra com o Brasil, não somos nós indivíduos, a população, os civis que entrarão em guerra contra o país, mas quem porta a espada. O Estado tem o monopólio da força para defender a soberania do seu país. A polícia tem o monopólio da força para coibir o mal, para exercer justiça, punindo os maus e protegendo a população de bem. Então, olha que interessante, o Estado, ele carrega a espada para cumprir os propósitos de Deus, porque diz aqui, continuando, porque é ministro de Deus. Essa palavra ministro de Deus é uma palavra que também pode ser entendida como instrumento de Deus, ou servo de Deus. É como se Deus usasse, como usou o rei Ciro, por exemplo, para trazer justiça. O rei Ciro foi usado por Deus para trazer justiça ao povo de Deus. As autoridades são instrumentos, são servos, são ministros de Deus para também se fazer justiça. A palavra de Deus diz, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então nós nos submetemos, por quê? Porque toda autoridade é escolhida por Deus, porque não obedecer às autoridades implica em condenação, né? Descumpra a lei de trânsito, por exemplo, especialmente um radar. O radar ali é uma autoridade, não é uma pessoa, mas passa o radar acima da velocidade, vai ter a consequência no seu bolso, e assim por diante. Então nós obedecemos por causa da condenação, da consequência, e nós obedecemos também, e o mais importante, diz a palavra, por causa da consciência. Ou seja, eu sei que quando eu me submeto a uma autoridade, eu estou fazendo isso por amor a Deus, porque está escrito na palavra de Deus, para ter uma boa consciência para com Deus. Mas aí você me pergunta, e as autoridades corruptas, eu devo me submeter a elas? Ora, a lei, se você pegar o grosso da lei, é boa, né? A maior parte da lei vai ter coisas boas, vão ter direitos fundamentais, sei lá, tem muita coisa boa, e muitas vezes aquela autoridade é corrupta, mas ela mesma tem que se submeter à lei. Agora, quando essa autoridade nos pedir para fazer algo contra a palavra de Deus, aí os cristãos estão desautorizados a se sujeitar àquela autoridade. Aquela autoridade perde legitimidade para nós quando ela vai contra a palavra de Deus. Mas eu garanto que boa parte da lei é muito boa para nós, vai fazer muito bem se nós andarmos na linha e nós incentivarmos nossos filhos, nossos irmãos a andarem na linha, porque para isso que as autoridades foram constituídas por Deus, para o nosso bem. Mas se tiver aí um grande ditador, uma pessoa que está à torto e direita nos mandando fazer coisas contrárias à palavra de Deus, você descumpre, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Lembram o que tinha acontecido lá com Pedro e João quando eles foram presos? Eles foram presos porque estavam pregando a palavra de Deus, e aí as autoridades proibiram eles de pregarem a palavra de Deus. E como eles responderam em Atos 4, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Então vão ter situações, mas eu penso que essas situações são excepcionais, não são a regra, mas são exceções. Vão ter situações que você vai ter que se posicionar contra a autoridade, porque essa autoridade ela está contra a palavra de Deus. Me lembro também aqui das parteiras hebreias, lá em Êxodo capítulo 1, né? O faraó mandou matar os filhos que nascessem das hebreias, e aí as parteiras, quando chegavam ali, se fosse menino tinha que matar, né? E falaram, não, nós queremos obedecer a Deus mais do que a faraó. Como assim eu vou matar um monte de criancinha? Isso claramente era contra a palavra de Deus. Então, você está desobrigado a se sujeitar a uma autoridade corrupta. Continuando,
Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Tributo, chegou no tributo, imposto de renda. Nós pagamos, devemos pagar. Devo pagar ou não devo pagar? A palavra é clara aqui. Devo pagar. E por que devo pagar? Porque Deus instituiu aquela autoridade e todo esse ordenamento, toda essa hierarquia, ela só funciona por causa dos tributos, dos impostos. Essa máquina, para funcionar, ela precisa dos tributos, precisa dos impostos. Na época de Nero, os impostos eram muito altos, porque uma forma de explorar a população era através dos altos tributos, dos altos impostos. Então talvez você reclame, mas eu não vou pagar porque está muito alta essa carga de impostos. Mas veja, nessa época aqui, os cristãos, além de pagarem altos impostos, altos tributos, muitos deles eram perseguidos. E Paulo, nesse ambiente de perseguição, nesse ambiente de injustiça, estava dizendo: ame os seus inimigos, sujeite-se a todas as autoridades. Na verdade, honre as autoridades, porque elas são dignas de honra. Versículo 7: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então ele está dizendo aqui: pague impostos, se sujeite e respeite as autoridades constituídas, porque elas trazem ordem para a sociedade. Havia nesse tempo aqui alguns judeus que queriam matar as autoridades romanas. Era o partido dos zelotes. O partido dos zelotes, eles faziam atentados, né? Eles usavam faca e matavam às vezes alguns políticos, e eles entendiam que essa era a vontade de Deus. Mas Paulo, um pouquinho antes desse texto, que foi o texto da pregação passada, ele diz: ame os seus inimigos. Os romanos aqui, que perseguiam os cristãos, que tinham uma alta carga de impostos, eram como inimigos do povo judeu. Mas Paulo se posiciona não a favor dos zelotes, que matavam as autoridades corruptas. Mas Paulo diz: se o seu inimigo tiver sede, dele de beber, se tiver fome, dele de comer. Ame os seus inimigos, pague o mal com o bem. Então neste contexto, às vezes, algumas pessoas dizem: mas o governo é corrupto, alta taxa de impostos, mas nem se compara com o governo de Nero, pelo qual os cristãos estavam passando. E, para finalizar, caminhando para o final, nós devemos obedecer às autoridades constituídas, porque os cristãos devem ser modelo para a sociedade. E aí eu convido você a abrir bem rápido na carta de 1 Pedro, capítulo 2, que diz que o cristão deve ser modelo para os demais. Que quando nós nos submetemos às autoridades, nós damos bom testemunho. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. O que diz? Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus.
porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Cristo sofreu injustamente. Aqui eu não quero dizer que você vai ver uma injustiça e não vai se posicionar contra, mas há uma maneira correta de você se posicionar contra uma injustiça. Há uma maneira pacífica e ordeira de ser contra as autoridades corruptas e toda injustiça que elas fazem. Os cristãos dão exemplo quando eles se submetem e quando eles resistem à autoridade, não pagando o mal com o mal, mas o mal com o bem. E a grande motivação é que nós aguardamos, na verdade, novos céus e nova terra, onde haverá plena justiça. A plena justiça, a justiça perfeita só vai existir nos novos céus e na nova terra. Então, quando nós nos submetemos a essa justiça que falha, muitas vezes, nós fazemos isso olhando para a verdadeira justiça, a plena justiça dos novos céus e da nova terra. Assim o cristão deve se relacionar com as autoridades. A maneira como você se relaciona com as autoridades expressa quem você realmente é. Se você é rebelde, insubmisso, resmungão, murmurento, opa, eu já sei o que tem dentro do seu coração. Mas quando você é submisso por amor a Deus, por causa da sua consciência para com Deus, eu sei que ali mora o coração de um cristão. A maneira como você se relaciona com as autoridades expressa quem você realmente é. Vamos orar? Pai, obrigado pelas autoridades que o Senhor constituiu. Obrigado porque elas foram criadas para o nosso bem, para punir o mal e para o louvor dos bons. Ainda que às vezes elas não funcionem perfeitamente, elas não foram criadas para isso. Mas nós nos submetemos, ó Pai, por amor ao Senhor, como que servindo ao Senhor, para a boa consciência para com o Senhor, porque também o nosso Senhor, Cristo, Ele sofreu nas mãos de autoridades injustas, mas Ele confiou naquele que detém todo o poder e toda a justiça, o Deus Pai Todo-Poderoso, que fará novos céus e nova terra, onde habita a plena justiça. Nós nos submetemos ao Senhor e queremos também nos submeter às autoridades para a glória do seu nome. Assim oramos. Amém. E vamos então finalizar com a bênção. A bênção hoje será cantada também. Após cantarmos a bênção, teremos pós-lúdio? Teremos um pós-lúdio e assim o culto estará encerrado.